Boa noite. Vamos ler no livro Fundamentos Filosóficos da Educação, no capítulo sobre naturalismo, o item 2.1.1, Jean-Jacques Rousseau. O pensamento de Rousseau é difícil de sintetizar, pois ele escreveu ao longo de toda a sua vida, mudando algumas de suas concepções fundamentais com o passar dos anos. De qualquer modo, os temas do bom selvagem ou do homem natural são alguns dos pressupostos que perpassam toda a sua obra. É importante, pois, examinarmos tais temas antes de avançarmos nas ideias pedagógicas sobre Rousseau. Quais temas? O tema do bom selvagem e do homem natural. De acordo com Rousseau, em tempos remotos, em tempos antigos, antes de surgir a civilização, o ser humano vivia em estado de harmonia com a natureza. Tratava-se de um ser essencialmente bom, visto que a natureza humana é boa, na visão de Rousseau. No entanto, o contato com a civilização corrompeu a alma humana e tornou seu caráter cheio de vícios. Progressivamente, o homem foi se afastando desse estado natural, associando-se a outros e tornando seus costumes cada vez mais artificiais e requintados. Então a ideia de Rousseau é que, em estado de natureza, assim como a natureza o fez, o homem é bom, mas que, com o surgimento da civilização, e os costumes artificiais e as regras artificiais e as etiquetas, os costumes humanos foram se tornando muito requintados e aí o homem foi se tornando um ser pior. As ciências e as artes, longe de representarem um verdadeiro aprimoramento para a humanidade, promoveram desigualdades entre os indivíduos. Veja que radical a tese. As artes e a ciência não são tão boas assim, porque elas promoveram, na visão de Rousseau, a desigualdade entre os indivíduos, inspirando sentimentos como o orgulho e a inveja. A partir de então, o ser humano se tornou mesquinho e egoísta, e o mal se instalou definitivamente na sociedade. Essa é a ideia de Rousseau, a ideia de que em estado de natureza o ser humano é bom, mas que, quando cria a sociedade civil, a arte, a ciência, as regras de etiqueta, as regras morais artificiais, o ser humano vai se tornando mesquinho e egoísta, orgulhoso e invejoso. Para corroborar sua tese da existência de um estado natural anterior ao estado civilizado, Rousseau apresenta dois exemplos: as crianças e os indígenas. Releio. Para apoiar a sua tese de que existia um estado natural antes do estado civilizado no ser humano, Rousseau apresentou dois exemplos: as crianças e os índios da América. Aqui no caso aqui do Brasil mesmo, né? Daqui da América Latina e até os índios possivelmente da América do Norte. As crianças são boas e transparentes em seus pensamentos e emoções, mas, à medida que crescem, vão tomando mais contato com os adultos ou com as crianças mais velhas e vão aprendendo a mentira, a calúnia, o desprezo, a inveja, o egoísmo, a hipocrisia, o ciúme e todos os demais vícios que envenenam a alma humana. Olha só, vale reler, hein? Segundo Rousseau, as crianças são boas e transparentes em seus pensamentos e emoções. Não são fingidas, são boas, são verdadeiras. Mas, à medida que crescem, vão tomando contato com os adultos e com as crianças mais velhas, e aí vão aprendendo
a mentir, porque se falar a verdade para o adulto, muitas vezes, né, vai dar problema. Vai falar para a professora que, sei lá, que a aula dela tá chata, né? Então a criança aprende a mentir, aprende a caluniar, aprende a desprezar, aprende a inveja, o egoísmo, a hipocrisia. Isso tudo aprende no contato com a sociedade. O ser humano não é constituído assim por natureza, pensa Rousseau. De modo semelhante, os índios da América são descritos como seres bons e autênticos, que só começaram a se corromper a partir do contato com o homem civilizado. Então, Rousseau tem uma visão romântica, né? Uma visão, muitos dizem que idealizada, sobre o índio. É aquela ideia do bom selvagem, né? Que o índio é um ser mais autêntico, mais verdadeiro, mais feliz, mas que ele aprende os vícios, aprende os maus costumes em contato com o homem civilizado. Na verdade, Rousseau nunca visitou a América para verificar seu pressuposto de bondade natural inerente ao caráter dos ameríndios. Mas isso não impediu que suas ideias fossem bem recebidas pelo público europeu em geral, que na maioria dos casos também jamais havia visto um indígena e nutria uma visão idealizada e romântica do nativo americano. Embora o filósofo suíço, quer dizer, Rousseau, tivesse sido um autor bastante popular, seus livros eram verdadeiros best-sellers para os padrões editoriais da época. Suas ideias eram muitas vezes mal compreendidas. Voltaire, por exemplo, um dos mais ácidos críticos do pensamento rousseauiano, afirmava com sarcasmo que ninguém havia se empenhado tanto quanto Rousseau para converter os homens em animais e que a leitura das obras desse pensador o inspirava a ficar de quatro patas e a comer grama. Então veja a ironia de Voltaire. Olha o que ele fala de Rousseau. Olha o que ele diz. Ninguém jamais se empenhou tanto quanto Rousseau para transformar os homens em animais. E a leitura das obras de Rousseau inspirava a ele, Voltaire, a ficar de quatro patas e a comer grama, devido a esse excesso de naturalismo de Rousseau, a essa idealização do homem em seu estado de natureza, em seu estado natural. Vou reler então. A gente viu aqui que o Voltaire dizia que tinha vontade de ficar de quatro e de comer grama, né, quando lia a obra de Rousseau. E que na visão dele, de Voltaire, Rousseau tinha se empenhado bastante para transformar os homens em animais. Daí o texto diz: entretanto, o fato de Rousseau elogiar o homem natural, ressaltando sua superioridade em comparação com o homem civilizado, não significa que ele propusesse uma volta ao estágio animal. Isso porque, mesmo que o ser humano quisesse, jamais voltaria ao estado de inocência e autenticidade característico do estado de natureza. Uma vez corrompido, o ser humano está corrompido para sempre. Não há possibilidade de retorno. De acordo com a perspectiva rousseauiana, o tema estado de natureza inspira duas propostas, uma de ordem política e outra de ordem pedagógica, e em nenhuma das duas se confunde com um retorno à animalidade, como queria fazer crer Voltaire. Do ponto de vista político, Rousseau admite que a corrupção do caráter humano é inevitável. Mas, se o homem é tão mau, como é possível viver em sociedade? Se cada um está sempre buscando realizar propósitos mesquinhos, como os indivíduos são capazes de conviver uns com os outros? A resposta, segundo Rousseau, é que, na passagem do estado de natureza ao de civilização, os seres humanos estabelecem um contrato social, isto é, criam um conjunto de leis e instituem
um poder soberano para garantir seu cumprimento. Desse modo, apesar de seu caráter degenerado, os homens conseguem viver com certa medida de harmonia social, pois temem os castigos previstos na lei. Do ponto de vista pedagógico, Rousseau propõe uma educação em sintonia com a natureza, de modo que o ser humano possa desenvolver ao máximo suas potencialidades sem comprometer a retidão de seu caráter e a pureza de sua alma. Releio de novo. Do ponto de vista pedagógico, Rousseau propõe uma educação em sintonia com a natureza. Uma educação em sintonia com a natureza, de modo que o ser humano possa desenvolver ao máximo as suas potencialidades sem comprometer a retidão de seu caráter e a pureza de sua alma. E aí o texto diz: isso tudo não é fantástico? Você pode entender agora com que propósito Rousseau escreveu o Emílio, seu tratado pedagógico?